Quando os soldados brasileiros chegaram àquela região do interior italiano, as mulheres não correram para recebê-los. Ninguém correu. A guerra tinha ensinado que entusiasmo era perigoso e que confiança precipitada custava caro. As casas permaneciam com as portas semiabertas, nunca totalmente escancaradas. As mulheres observavam de dentro, em silêncio, tentando decifrar o que aquele novo grupo traria consigo. Elas já tinham visto soldados suficientes para saber que o uniforme muda, mas o risco costuma permanecer. Por isso, quando os brasileiros surgiram nas estradas de terra, avançando devagar, carregando o cansaço no corpo e a lama nas botas, a reação inicial foi de cautela absoluta. Não havia gritos de vitória. Não havia celebração. Havia espera. A diferença começou a se revelar nos detalhes. Não foi anunciada. Não foi proclamada. Ela apareceu no modo como os soldados se aproximaram das casas sem forçar entradas, no jeito como tiravam os capacetes ao falar com civis, na forma como mantinham distância respeitosa das mulheres. Aquilo contrariava tudo o que elas tinham aprendido a esperar da guerra. As mulheres notaram primeiro o tom de voz. Não havia imposição. Não havia ordens cuspidas. As palavras vinham quebradas, misturadas com gestos simples, quase humildes. Pediam água. Perguntavam se havia feridos. Indicavam caminhos com cuidado, como quem pede permissão ao próprio espaço. Para mulheres acostumadas a defender cada centímetro da casa com silêncio e contenção, aquilo causou estranhamento imediato. A ajuda começou de maneira discreta. Um soldado que percebeu um telhado parcialmente destruído e ajudou a recolocar tábuas antes da chuva. Outro que carregou baldes de água para uma mulher idosa, sem pedir nada em troca. Pequenos gestos, quase banais, mas que ganhavam outro peso em um cenário onde quase tudo tinha sido tomado à força. Não houve promessas. Não houve discursos. Houve ação prática. As mulheres observavam tudo com atenção, sem se aproximar demais. Aprenderam, durante anos de conflito, que o comportamento de um dia não garantia o do dia seguinte. Ainda assim, algo se instalava lentamente. Uma sensação de alívio contido, jamais eufórico, mas real. Em algumas casas, os soldados ajudaram a retirar entulho após bombardeios recentes. Faziam isso em silêncio, concentrados, como se aquele trabalho fosse parte natural da missão. As mulheres viam homens armados, usando as mãos para levantar pedras, limpar o chão, devolver alguma ordem mínima ao espaço destruído. Essa imagem contrastava fortemente com tudo o que tinham vivido até então. Havia respeito no olhar. Isso foi repetido em vários relatos ao longo dos anos. Não um respeito idealizado, mas concreto. Os soldados evitavam permanecer dentro das casas mais do que o necessário. Quando precisavam entrar, pediam permissão com gestos claros. Mantinham distância. Não ocupavam os melhores lugares. Para mulheres que tinham aprendido a desaparecer para sobreviver, isso significava poder existir novamente, ainda que com cautela. A comida continuava escassa. Mesmo assim, em alguns momentos, os soldados dividiram o que tinham. Um pedaço de pão seco, um pouco de café ralo, algo simples, mas oferecido sem superioridade. As mulheres aceitavam com hesitação, conscientes de que aquele gesto não era obrigação, mas escolha. E escolhas, em tempos de guerra, revelam caráter mais do que palavras. Aos poucos, a presença dos brasileiros passou a ser associada não ao medo imediato, mas a uma pausa possível. Não ao fim da guerra, mas a um intervalo em que a violência não se impunha dentro das casas. Isso não apagava os traumas acumulados, não devolvia os mortos, não reconstruía tudo, mas oferecia algo raro naquele contexto: previsibilidade humana. As mulheres continuaram vigilantes, continuaram dormindo com atenção leve, continuaram medindo palavras. Ainda assim, algo mudou no modo como atravessavam os dias.
Já não era apenas resistência silenciosa, era convivência respeitosa, uma diferença sutil, mas profunda. Anos depois, ao falarem desse período, muitas mulheres escolheriam as mesmas palavras. Não diziam que foram salvas, diziam que foram ajudadas. Não falavam em heróis de forma exagerada. Falavam em homens que escolheram não aumentar a dor existente. E, em meio a uma guerra que tinha feito tanto para destruir, isso foi suficiente para marcar uma vida inteira. Com o passar dos dias, a ajuda deixou de ser apenas episódica e passou a fazer parte da presença daqueles soldados na região. Não era algo organizado, nem anunciado. Surgia conforme a necessidade aparecia. Uma mulher apontava para uma parede prestes a ceder, e dois soldados se aproximavam sem alarde, avaliavam a situação e faziam o que podiam. Outra precisava atravessar um trecho perigoso da estrada para buscar água, e um deles acompanhava à distância, sem tocar, sem apressar, apenas garantindo que ninguém interferisse. As mulheres observaram que essa ajuda não vinha acompanhada de cobrança. Não havia exigência de comida, de abrigo prolongado, de obediência cega. Isso causava um tipo novo de estranhamento. A guerra tinha ensinado que nada era gratuito, que toda ajuda escondia uma condição. Diante daquela postura diferente, as mulheres mantinham cautela, mas já não sentiam a necessidade de desaparecer completamente dentro da própria casa. O comportamento dos soldados brasileiros dentro das vilas era consistente. Não mudava de um dia para o outro. Essa constância foi talvez o fator mais importante para a mudança gradual na percepção das mulheres. Elas passaram a reconhecer padrões. Sabiam em que horários os soldados passavam. Sabiam que, ao se aproximarem das casas, anunciariam a presença com um gesto discreto, nunca entrando de surpresa. Esse tipo de previsibilidade devolvia um mínimo de controle à vida cotidiana. Algumas mulheres começaram a se permitir pequenos gestos de normalidade. Acender o fogo com menos pressa. Sentar-se à mesa sem tensão imediata. Falar algumas palavras a mais, ainda que em tom baixo. Não era confiança plena, mas era um relaxamento possível. A casa, por instantes, voltava a cumprir sua função original: proteger e não apenas esconder. A ajuda também apareceu nos momentos mais difíceis. Houve casos em que os soldados alertaram sobre áreas que se tornariam perigosas nas horas seguintes. Não explicavam detalhes, mas indicavam caminhos alternativos, horários mais seguros, pontos a evitar. Para mulheres que tinham aprendido a sobreviver sem informação alguma, esse tipo de aviso era valioso. Não garantia segurança total, mas permitia escolhas menos cegas. As mulheres notaram que os soldados evitavam olhar para elas como se fossem parte do cenário. Havia reconhecimento, um cumprimento discreto, um aceno breve. Pequenos sinais de que eram vistas como pessoas, não como obstáculos ou propriedade. Esse reconhecimento tinha peso enorme para quem tinha passado meses sendo tratada como presença irrelevante. Em algumas casas, os soldados ajudaram a cuidar de feridos leves. Nada sofisticado. Apenas improviso, limpeza básica, orientação simples. Faziam isso sem alarde, sem criar expectativa de gratidão. As mulheres observavam em silêncio, tentando compreender como aqueles homens, também cansados e expostos ao perigo, ainda encontravam espaço para cuidar de outros. A imagem de heroísmo para elas não se construiu em atos espetaculares. Construiu-se na repetição, na coerência entre um dia e o seguinte, na ausência de abusos, no respeito constante. Em uma guerra que tinha sido marcada por excessos, a contenção se tornava virtude máxima. Mesmo assim, ninguém esquecia que aquilo ainda era guerra. Os soldados continuavam armados, continuavam atentos, continuavam preparados para o confronto. As mulheres sabiam que a ajuda oferecida não eliminava o risco externo. Mas dentro das casas, dentro dos limites possíveis, aquele comportamento criava um espaço de respiro.
Um intervalo em que a violência não ditava todas as regras. Com o tempo, algumas mulheres começaram a falar entre si sobre essa diferença. Faziam isso com cuidado, quase em segredo. Não queriam criar expectativas exageradas, nem chamar atenção desnecessária. Ainda assim, a percepção se espalhava. A presença daqueles soldados estava associada à ajuda, não à perda. À proteção, não à ameaça direta. Essa associação não nasceu de discursos nem de promessas. Nasceu da experiência cotidiana, do que foi visto, do que foi repetido, do que não aconteceu. As mulheres aprenderam que, em tempos de guerra, a ausência de crueldade já é um gesto poderoso. E ali, ela se fazia presente todos os dias. À medida que a presença dos soldados brasileiros se tornava parte do cotidiano da região, as mulheres passaram a perceber que a ajuda não era apenas resposta a pedidos diretos. Muitas vezes, ela surgia da observação atenta. Um telhado mal apoiado após uma noite de chuva. Um portão quebrado que deixava o quintal exposto. Um caminho enlameado que dificultava a passagem de quem precisava buscar água ou comida. Os soldados notavam esses detalhes porque também viviam em constante adaptação. Sabiam reconhecer sinais de fragilidade, porque carregavam os próprios. Essa atenção silenciosa foi, para muitas mulheres, o primeiro indício claro de que não estavam sendo vistas apenas como parte do território ocupado. Eram vistas como pessoas vivendo ali, com problemas concretos, cotidianos, que não esperavam o fim da guerra para existir. Esse reconhecimento não vinha acompanhado de palavras elaboradas. Vinha em ações simples, repetidas, quase discretas demais para serem chamadas de gestos heróicos, mas profundas o suficiente para alterar a memória daquele período. Algumas mulheres relataram que os soldados perguntavam, com gestos e poucas palavras, se precisavam de algo antes de seguir caminho. Não insistiam. Não pressionavam. Aceitavam um aceno negativo, com a mesma naturalidade com que atendiam a um pedido. Essa ausência de imposição era fundamental. Depois de meses vivendo sob ordens constantes, poder dizer não, mesmo que apenas com a cabeça, devolvia uma parcela mínima de autonomia. Houve ocasiões em que os soldados ajudaram a remover móveis de casas danificadas, salvando o que ainda podia ser usado. Faziam isso rapidamente, sem transformar o momento em espetáculo. As mulheres observavam em silêncio, algumas com desconfiança inicial, outras com um alívio que não ousavam demonstrar abertamente. A guerra tinha ensinado a conter reações. Ainda assim, por dentro, muitas sentiam algo se reorganizar. A presença desses soldados também mudou a forma como as mulheres percebiam o espaço ao redor. Áreas que antes pareciam absolutamente proibidas tornaram-se transitáveis, ao menos em certos horários. Não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque havia alguém atento ao entorno. Essa sensação de vigilância compartilhada reduzia o peso de estar sempre sozinha diante do risco. A ajuda, nesse sentido, não era apenas material, era psicológica. Mesmo quando não estavam diretamente envolvidos em alguma tarefa, os soldados mantinham uma postura que transmitia cuidado. Não circulavam de forma agressiva, não ocupavam os espaços centrais das vilas como se fossem donos. Mantinham-se próximos uns dos outros, organizados, atentos ao que acontecia ao redor. Para as mulheres, isso importava. A forma como alguém se move diz muito sobre suas intenções. Com o tempo, algumas mulheres passaram a confiar o suficiente para fazer pequenos pedidos sem vergonha. Um auxílio para levantar algo pesado. Um aviso quando uma estrada parecia insegura. Um pedido de informação simples. Os soldados atendiam quando podiam, explicando com gestos quando não era possível. Não prometiam o que não podiam cumprir. Essa honestidade prática reforçava a percepção de que estavam lidando com homens que respeitavam limites. A ideia de heroísmo, naquele contexto,
começou a se formar de maneira silenciosa. Não era o heroísmo das histórias contadas depois da guerra, cheias de feitos grandiosos. Era o heroísmo do cotidiano, feito de escolhas repetidas. Escolher não abusar. Escolher ajudar quando possível. Escolher tratar civis com dignidade, mesmo em meio ao cansaço extremo e ao perigo constante. As mulheres percebiam que esses soldados também carregavam medo. Não o exibiam, mas ele estava ali, nos olhos atentos, na postura sempre pronta. Isso criava uma identificação silenciosa. Não eram figuras distantes, inalcançáveis. Eram homens expostos ao mesmo clima, à mesma lama, ao mesmo risco de não voltar para casa. Essa consciência não anulava a assimetria de poder, mas humanizava a relação. Houve momentos em que as mulheres ouviram tiros ao longe e perceberam o quanto dependiam daquela presença para manter alguma estabilidade. Não celebravam, não se aproximavam demais. Apenas reconheciam, internamente, que aqueles homens estavam ali não para aumentar o sofrimento, mas para conter o avanço dele. Isso, em uma guerra que tinha devastado tanto, era significativo. A ajuda dos soldados brasileiros não resolveu todos os problemas. As casas continuaram danificadas. A comida continuou escassa. O medo não desapareceu por completo. Ainda assim, algo essencial foi preservado. A possibilidade de atravessar aquele período sem novas perdas impostas por quem deveria proteger. Para as mulheres, isso era mais do que suficiente para que esses soldados fossem lembrados de forma diferente. Aos poucos, a presença deles passou a ser associada não apenas à ajuda imediata, mas à ideia de proteção possível. Não absoluta, não idealizada, mas real dentro dos limites da guerra. E essa percepção moldaria profundamente a forma como aquelas mulheres lembrariam daquele tempo, muitos anos depois. O período em que os soldados brasileiros permaneceram naquela região não foi longo, mas deixou marcas que ultrapassaram em muito o tempo cronológico. Quando começaram a se afastar, seguindo o avanço do conflito para outras áreas, as mulheres não sentiram apenas a ausência física. Sentiram a retirada de algo que, mesmo temporário, tinha devolvido um mínimo de ordem ao cotidiano. A ajuda cessou não por escolha, mas por necessidade da guerra. Ainda assim, o que tinha sido feito permaneceu. Nos primeiros dias após a partida, as mulheres voltaram a sentir o peso da solidão. Não a solidão absoluta, mas aquela específica de quem sabe que, mais uma vez, precisa contar apenas consigo mesma. A diferença é que agora havia uma referência recente de como poderia ter sido pior, e não foi. Essa comparação silenciosa ajudava a sustentar os dias seguintes, não como conforto pleno, mas como memória funcional. As casas continuaram de pé, em parte porque alguém tinha ajudado a reforçar um telhado, a recolocar uma porta, a limpar um espaço que parecia perdido. Esses reparos simples tinham valor prático, mas também simbólico. Representavam a prova concreta de que, em meio à destruição, houve quem escolhesse preservar. Para as mulheres, isso significava mais do que madeira ou pedra. Significava continuidade. Com o tempo, a região começou a mudar novamente. Novas movimentações, novos sons, novas incertezas. Ainda assim, aquele período específico permaneceu distinto na memória. Quando falavam dos soldados brasileiros, as mulheres não usavam palavras grandiosas. Não falavam em salvadores. Falavam em homens que ajudaram quando podiam e não feriram quando tinham poder para fazê-lo. Essa distinção era fundamental. Algumas mulheres mantiveram lembranças muito concretas. O rosto de um soldado que carregou um balde até o quintal. A postura de outro que esperou do lado de fora da casa até ser convidado a entrar. O cuidado em não tocar onde não era necessário. Esses detalhes não se perderam com o tempo. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidos à medida que outras memórias da guerra se confundiam.
A ajuda recebida também influenciou a forma como essas mulheres passaram a enxergar a ideia de heroísmo. Para elas, herói não era quem falava alto, nem quem impunha a autoridade. Era quem entendia o limite entre cumprir uma missão e respeitar quem estava preso às circunstâncias. Essa compreensão não veio de discursos, mas da experiência direta, vivida no espaço mais íntimo possível, a própria casa. Mesmo depois da guerra, muitas mulheres demoraram a falar sobre esse período. Não por medo, mas porque parecia difícil explicar algo que tinha sido tão simples e, ao mesmo tempo, tão decisivo. Como explicar que a diferença esteve na ausência de violência, na escolha de ajudar, na recusa em se aproveitar da fragilidade alheia? Essas coisas raramente encontram espaço em narrativas oficiais. Com o envelhecimento, algumas passaram a contar essas histórias aos filhos e netos. Faziam isso sem exagero, quase sempre enfatizando os mesmos pontos. Diziam que houve um tempo em que homens armados passaram por suas vilas e não levaram nada. Não gritaram, não humilharam, ajudaram e seguiram adiante. Para quem tinha vivido o contrário antes e depois, isso não era detalhe. Era exceção marcante. A memória desses soldados permaneceu associada a gestos de proteção silenciosa. Não a ausência total de medo, mas a presença de limites claros. As mulheres aprenderam ali que, mesmo em contextos extremos, as escolhas individuais importam, que o modo como alguém atravessa a vida dos outros pode aliviar ou aprofundar feridas, e que, naquele momento específico, os soldados brasileiros escolheram aliviar. Quando lembravam daquele tempo, as mulheres não diziam que a guerra tinha sido boa. Jamais diriam isso. Diziam apenas que, em meio a tudo o que foi tirado, algo foi preservado. A dignidade, o espaço doméstico, a possibilidade de continuar existindo sem ser esmagada pela presença armada. Essas histórias não entraram nos grandes livros, não mudaram estratégias, não decidiram batalhas, mas ficaram guardadas onde realmente importava, na memória de quem foi ajudada quando mais precisava. Para essas mulheres, isso foi suficiente para que aqueles soldados não fossem lembrados como vilões, mas como heróis silenciosos de um cotidiano devastado. E assim, quando a guerra passou, o que ficou não foi apenas a destruição. Ficou também a lembrança de que, mesmo em tempos de violência generalizada, houve homens que escolheram ajudar. E para quem sobreviveu graças a isso, essa escolha nunca deixou de ter valor.